O alimento que muitas vezes nós levamos para a mesa está carregado de agrotóxicos. Um estudo realizado pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva listou produtos de consumo diário que são líderes em contaminação por esse tipo de substância. E ter isso em mente é um passo importante para evitar até determinadas doenças. Você acompanha agora a segunda parte da reportagem sobre os agrotóxicos no Brasil. Pimentão, morango, pepino, alface, cenoura, abacaxi, mamão. Quem vê um carrinho de supermercado assim, cheio de alimentos saudáveis, não percebe que por trás de tudo isso também existe veneno. Pelo menos esse é o termo que os críticos dos agrotóxicos mais usam quando falam do mal que essas substâncias trazem para o ser humano. Dados apresentados no dossiê da Associação Brasileira de Saúde Coletiva apontaram que o brasileiro consome o equivalente a pouco mais de 7 litros de agrotóxicos por ano. No Paraná, esse índice é um pouco pior. 8 litros e 700 ml por pessoa a cada ano. Segundo o Ministério da Saúde, foram registradas entre 2007 e 2014 34 mil notificações de intoxicação por agrotóxicos no Brasil. Existem diversas implicações, né? A maior preocupação com relação ao aumento da incidência de câncer que a gente observa. Então, tem risco de leucemia, risco de linfoma, câncer de testículo, câncer de ovário, câncer de intestino, câncer de estômago, correlacionados com a ingestão de comida contaminada por agrotóxico. Além disso, tem alguns agrotóxicos que podem provocar alteração endócrina. Então, isso pode estar correlacionado com várias alterações hormonais, inclusive com infertilidade. Uma pesquisa recente realizada pela Fiocruz estima que para cada caso de intoxicação registrado, 50 não foram notificados. Isso significa que entre 2007 e 2014, mais de 1 milhão de brasileiros foram intoxicados por agrotóxicos. O pior dessa estatística é que 1/5 das vítimas é criança ou adolescente. E para piorar ainda mais essa situação, desde 2015 o governo deixou de publicar os casos de intoxicação por agrotóxicos. Por isso ficou mais difícil estudar os casos de vítimas intoxicadas dentro ou fora do trabalho. Na unidade da Embrapa, nós encontramos esse dispositivo que é comum em áreas de lavouras. É um chuveiro de emergência, caso alguém sofra um incidente durante a aplicação de alguma substância química. Existe uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho que chama NR31. A NR31 é aquela que normatiza todo o trabalho com defensivo agrícola. Eu posso vestir uma roupa preparada para aplicar o defensivo e cheia de tecnologia. Uma roupa hidrorrepelente, ela tem um tratamento por cima para evitar que a água vença a barreira do tecido, porque não pode ser plástico, senão a gente não aguenta ficar com ela. Não pode ser de algodão, porque senão eu fico bem, mas o produto vence a barreira do tecido e atinge a minha pele. Então, não é por aí. Então, eu tenho um tecido tratado com hidrorrepelente, eu tenho reforços nesse tecido somente nas partes que eu estou mais exposta. A legislação brasileira permite o uso de agrotóxicos no Brasil, isso ficou evidente. Mas apesar disso, as autoridades tendem a jogar no produtor rural a culpa pelos casos de contaminação. Em agosto do ano passado, tanto o governo federal quanto a Anvisa atribuíram a contaminação por agrotóxicos à utilização inadequada dos produtos. O estudo da Associação Brasileira de Saúde Coletiva confirma que os trabalhadores rurais são as principais vítimas de contaminação, seguidos por quem mora em regiões próximas às plantações. No estado de São Paulo, 75% da área é pulverizada. O contato direto com esse produto químico pode trazer o problema de saúde. Mas é importante ter uma visão do processo de uso dessa molécula. Porque às vezes uma molécula que pode ser perigosa, se ela for usada de acordo com as orientações adequadas,
não existe a exposição. Mas eu acho que o trabalho técnico de orientação é exatamente esse, mano. É fazer com que essa informação chegue. E a gente na academia, a informação sai daqui, chega até o aluno que vai para o mercado de trabalho. Então, é essa a garantia que a gente tem que está à disposição. Todo o alimento que vai para a mesa do consumidor foi tratado com o nível permitido de agrotóxico. E quando a quantidade de substâncias tóxicas rompe essa barreira do aceitável, as consequências para a saúde não são nada agradáveis. A Anvisa monitora esse nível e dos alimentos que têm maior potencial para causar essa reação aguda. A pessoa, principalmente náuseas, vômitos, turvação visual, a pessoa pode se sentir mal quando ela ingere um alimento que tem uma quantidade de agrotóxico muito além do permitido. E no último estudo da Anvisa, foram avaliados alimentos que são consumidos pelos brasileiros com frequência. Então, foi observado principalmente na laranja, no alface, na cenoura, foram encontrados em percentuais elevados de presença de agrotóxico em amostras desses alimentos. A gente tem buscado melhorar as moléculas e melhorar a eficiência. Então, é claro que existe um consenso mundial de que a gente deve usar menos agrotóxicos na agricultura. Isso é inquestionável. No momento, a gente está sob essa pressão. A gente deve expandir a agricultura em áreas de pasto degradado. A gente não pode derrubar florestas para aumentar a produção de alimento. Para isso, investir em tecnologia, né? A gente precisa de tecnologia. E o significado da tecnologia é esse, a gente aumentar a produtividade. E parte do pacote tecnológico são essas moléculas químicas. Então a gente tem que buscar moléculas mais eficientes, que impactem muito menos o ambiente, que impactem muito menos o trabalhador, que impactem muito menos o consumidor. E a gente volta a falar sobre esse assunto aqui no estúdio. Paulo, em oposição ao cultivo com os agrotóxicos, a gente tem já há algum tempo no Brasil um movimento que tem crescido bastante, que é o movimento de produtores orgânicos. Isso traz mais garantia para a saúde, para a mesa do brasileiro? Sim, com certeza, Hélio. Sem dúvida nenhuma, esse movimento orgânico e agroecológico que está crescendo cada vez mais no Brasil, isso vai dar, a longo prazo, uma garantia de um alimento mais saudável. Porque, de fato, quando a gente trabalha com agroecologia, a gente não usa nenhum tipo de agrotóxico, nenhum tipo de adubação química, né? São todos trabalhados na parte de adubação, a gente faz adubação com compostagens, né? Com próprio adubação de bovinos, equinos, né? E até frango, cama de frango. Mas, em relação ao agrotóxico, a gente vê que cada vez a população está tendo essa consciência que consumir um alimento com agrotóxico é prejudicial. Certo. Você fez uma diferenciação ali falando sobre agroecologia. Isso significa um trato geral, não só da plantação, mas também do cuidado com o meio ambiente. Justamente. Que o agrotóxico, o orgânico, de fato, a premissa dele seria as principais. A não utilização de agrotóxicos, defensivos agrícolas, e também na parte da adubação química, né? Já o agroecológico ele vai um pouquinho além disso, né? A gente costuma falar que todo agroecológico é orgânico e nem todo orgânico é agroecológico. Por quê? Porque além desses cuidados, a agroecologia ela é pautada na parte de conscientização do pessoal, conscientização de áreas de APP. O cidadão tem como realmente saber se o produto que ele está comprando no mercado, na feira, é de fato orgânico? Então, tem alguns pontos que dá para a gente pontuar para diferenciar. É lógico que é difícil, de cara, você só pegar e olhar, dizer se é ou se não é. Uhum. Né?
Porque, na verdade, existia um mito que, para ser orgânico, teria que ser o agroecológico, teria que ser aquela planta feinha, aquela planta toda furadinha, cheia de bichinho. Isso é totalmente errado, esse pensamento. De fato, uma das diferenças são que a gente, dentro do orgânico e do agroecológico, a gente não consegue ter plantas muito uniformes. Por exemplo, você pegar uma cenoura, né, aquela toda padronizadinha, aquela cor brilhante, toda padronizada, a gente, dentro do sistema orgânico e agroecológico, a gente não consegue ter essa padronização. E mesmo que a gente vê pelos seres humanos, né, ninguém não é igual, não tem uma coisa simétrica, né? E com as hortaliças ocorre o mesmo. Acontece a mesma coisa. E as pessoas conseguem hoje, Paulo, conseguiriam, será, ter a sua própria plantação em casa, daquelas coisas mais elementares, né? As hortaliças, quem sabe cenoura, tomate. É possível que as pessoas tenham isso nos dias de hoje aqui na nossa região, no nosso país? Sim, é possível sim. Na verdade, tem crescido muito até o cultivo dentro de próprio de residência, até mesmo em apartamentos, né? O pessoal começa fazendo uma hortinha vertical, plantando seus condimentos, salsinha, cebolinha, que são as mais fáceis, né? Mas até cenoura, beterraba, tomate, inclusive que tomate que é um dos grandes, né? Sim. Que ocorre bastante contaminação. Eles também a gente consegue produzir hoje dentro de espaços pequenos, com certeza. É só querer. É só querer. Paulo, muito obrigado pela sua companhia com a gente aqui no Realidade em Pauta. Espero ter você aqui outras vezes. Obrigado, Hélio. Também queria enfatizar também para vocês, por exemplo, aqui na cidade de Jacareí, a gente tem a Associação Aproage, que é a Associação de Produtores Agroecológicos e Orgânicos de Jacareí, né? Que também temos a feirinha da Agroveg, que uma vez por mês tem aqui na cidade, então é um lugar fácil acesso e com aquela coisa de que o pessoal achar que produto orgânico é muito mais caro, não. Vá até essas feirinhas, procurem a Associação Aproage e vocês vão ver que realmente não é esse vilão todo da agroecologia. Muito obrigado, Paulo. E a gente encerra aqui o programa de hoje. Você pode rever este e outros programas no nosso site, novotempo.com/realidade em pauta. Um forte abraço para você e até o próximo programa.